Um gato envenenado por uma gangue de rua é resgatado por um policial de coração partido. Ao sobreviver milagrosamente, o felino desenvolve habilidades extraordinárias que transformam a comunidade. Uma história de segunda chance onde o rejeitado se torna herói, provando que até nas circunstâncias mais sombrias, o amor pode florescer. Prepare-se para uma jornada emocionante de redenção. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. Numa pequena cidade do interior paulista, onde casas coloridas de arquitetura simples se alinham em ruas de paralelepípedos desnivelados, o sol castiga impiedosamente o asfalto nas tardes de verão. Aqui, o cheiro de café fresco se mistura ao aroma de pão caseiro nas padarias que abrem antes do amanhecer. Mas essa aparente tranquilidade esconde histórias de vidas entrelaçadas por acasos do destino. O calor que emana do concreto contrasta com a frieza de certas relações humanas, como se a temperatura elevada não conseguisse derreter as barreiras invisíveis entre os moradores. Em um beco estreito próximo à praça central, onde a sombra dos edifícios cria um refúgio temporário contra o calor escaldante, um pequeno felino de pelagem negra como carvão vasculha restos de comida. Seus olhos âmbar, vigilantes e desconfiados, refletem a luz do entardecer, enquanto suas patas ágeis exploram o território em busca de sobrevivência. Este gato de rua, magro mas resiliente, tornou-se parte da paisagem urbana, invisível para a maioria dos transeuntes apressados que cruzam seu caminho diariamente. Nesta tarde particularmente sufocante, quando o ar parecia denso demais para respirar, e o silêncio era quebrado apenas pelo zumbido distante de ventiladores em pleno funcionamento, o destino do felino começou a mudar. Um grupo de 4 jovens com idades entre 15 e 17 anos, cabelos descoloridos e roupas largas que denunciavam sua afiliação marginal, aproximou-se do beco. Suas risadas estridentes e olhares inquietos revelavam a busca por algo que quebrasse o tédio de mais um dia vazio de propósito. "Olha lá, o gato preto. Dizem que dá azar", comentou o mais alto deles, cuspindo no chão enquanto apontava para o animal. "Só se for para ele", respondeu outro, tirando do bolso um pequeno frasco de líquido turvo. "Encontrei isso no laboratório da escola ontem. O professor disse que é tóxico pra caramba." Os olhares se cruzaram numa comunicação silenciosa que selou o destino do animal. Com movimentos calculados, misturaram o conteúdo do frasco a um pedaço de carne encontrado no lixo próximo e o colocaram estrategicamente no caminho do gato. A fome, conselheira traiçoeira dos desafortunados, não permitiu que o felino desconfiasse da oferta inesperada. Em poucos minutos, o veneno começou a agir. Os espasmos violentos que tomaram conta do pequeno corpo do animal provocaram risadas entre os jovens que observavam a cena como espectadores de um espetáculo macabro. O gato preto, contorcendo-se em agonia no chão sujo do beco, emitia miados doloridos que ecoavam pelas paredes de tijolos expostos. Satisfeitos com sua brincadeira, os rapazes afastaram-se discutindo o próximo alvo de sua crueldade gratuita, deixando para trás um ser vivo lutando contra a morte. Naquele exato momento, do outro lado da praça, o sargento Ricardo Mendes realizava sua patrulha rotineira. Aos 48 anos, Ricardo carregava no rosto marcas profundas que o tempo e as experiências haviam esculpido. Seu uniforme impecavelmente passado e a postura ereta refletiam sua dedicação inabalável à ordem. Mas escondiam um homem cujo coração havia sido endurecido por décadas de decepções. Órfão desde os 5 anos, crescera em instituições estaduais onde aprendera cedo que demonstrar emoções era sinal de fraqueza. Sua escolha pela carreira policial parecia natural para alguém que buscava no cumprimento estrito das regras uma forma de controlar um mundo que sempre lhe parecera caótico e injusto. O som agoniado que vinha do beco chamou sua atenção. Ricardo não era particularmente sensível a animais. Na verdade, nunca tivera um pet em toda a sua vida adulta. Mas algo naquele miado desesperado penetrou suas defesas. Talvez fosse
A memória distante de um gato que uma das famílias adotivas temporárias tivera, talvez fosse apenas seu senso de dever. Independentemente do motivo, seus passos firmes o levaram ao local. A cena que encontrou provocou uma reação visceral que há muito não experimentava. O gato, convulsionando enquanto uma espuma branca formava-se ao redor de sua boca, lutava por cada respiração. Por um instante fugaz, Ricardo viu a si mesmo naquele animal desamparado, lutando sozinho contra forças maiores que ele, sem ninguém para testemunhar sua dor. "Filho da mãe!", exclamou entre dentes, ajoelhando-se rapidamente. Sem pensar, 2 vezes, removeu sua camisa externa do uniforme e envolveu cuidadosamente o animal tremulante. O contato com a criatura sofredora provocou uma conexão instantânea e inexplicável, como se o abandono que ambos conheciam criasse uma linguagem silenciosa entre eles. Com o gato firmemente seguro contra seu peito, Ricardo correu para a viatura estacionada próxima à praça. O rádio crepitou quando comunicou à central que precisava se ausentar por uma emergência, ignorando o questionamento de seu superior sobre a natureza da situação. Desligou o aparelho e acelerou em direção à clínica veterinária 24 horas localizada na saída da cidade. Os 15 minutos de trajeto pareceram uma eternidade. O gato, cada vez mais debilitado, havia parado de se debater, mas seus olhos semicerrados ainda sustentavam uma faísca de vida. Ricardo murmurava palavras de encorajamento que jamais pensou que diria a qualquer ser vivo. "Aguenta firme, companheiro. Não é assim que você vai terminar. Não no meu turno." Quando finalmente estacionou em frente à clínica, a respiração do animal era quase imperceptível. E rompeu porta adentro, assustando a recepcionista e os poucos tutores que aguardavam atendimento com seus pets. "Preciso de ajuda imediatamente. O gato foi envenenado." Sua voz, normalmente controlada e profissional, carregava uma urgência raramente demonstrada. A doutora Luísa Prado, veterinária de plantão naquela noite, reagiu instantaneamente ao ver o estado crítico do animal. Com movimentos precisos, tomou o pequeno paciente das mãos do policial e o levou para a sala de emergência, gritando instruções para sua equipe pelo caminho. Ricardo, subitamente privado da criatura que minutos antes lutava em seus braços, sentiu-se estranhamente deslocado. "Senhor, preciso que me informe exatamente o que aconteceu", pediu a recepcionista, aproximando-se com um formulário. "O senhor é o proprietário do animal?" A pergunta o pegou desprevenido. Proprietário? Ele mal podia explicar por que estava ali, por que havia interrompido sua patrulha para salvar um simples gato de rua. "Não, eu encontrei-o assim. Acho que foi envenenado deliberadamente." Nas 3 horas seguintes, Ricardo permaneceu na sala de espera, incapaz de voltar à sua ronda como se nada tivesse acontecido. Ligou para a central, inventou uma história sobre investigar uma denúncia anônima e continuou esperando. Os outros clientes da clínica vinham e iam, lançando olhares curiosos ao policial fardado cujo semblante tenso denunciava uma preocupação profunda. Quando a doutora Luísa finalmente apareceu, sua expressão era grave, mas não desoladora. "Conseguimos estabilizá-lo, mas a situação ainda é crítica. As próximas 72 horas serão decisivas. Pelo tipo de sintomas, suspeitamos de uma mistura tóxica contendo anticongelante, algo infelizmente comum em casos de envenenamento intencional." "Ele vai se recuperar completamente?" perguntou Ricardo, surpreso com a própria ansiedade pela resposta. O olhar da veterinária suavizou-se. "É impossível prever com certeza. O veneno afetou seu sistema neurológico. Mesmo se sobreviver, provavelmente terá sequelas permanentes, especialmente relacionadas à coordenação motora e equilíbrio." Ricardo assentiu, absorvendo a informação com a mesma estoicidade que demonstrava ao receber notícias sobre casos difíceis em seu trabalho. Pagou o depósito inicial para o tratamento, deixou seu número de telefone pessoal para contato e retornou relutantemente ao trabalho. Durante os 3 dias seguintes,
Uma estranha rotina se estabeleceu. Ricardo cumpria seu turno com a eficiência de sempre. Mas nos intervalos e após o expediente, dirigia-se à clínica veterinária. Sentava-se ao lado da gaiola de recuperação onde o pequeno felino, agora conectado a tubos e monitores, lutava silenciosamente pela vida. Falava pouco, apenas observava, como se sua presença pudesse de alguma forma transmitir força ao animal debilitado. Seus colegas da corporação notaram a mudança sutil em seu comportamento. Em uma profissão onde a dureza era frequentemente confundida com competência, a aparente fraqueza de Ricardo por um simples gato de rua tornou-se motivo de comentários no vestiário. O Mendes está ficando mole. Nunca pensei que viveria para ver o dia em que nosso sargento de ferro choraria por um gato, comentou um dos novatos enquanto limpava sua arma. Já passou da idade de aposentadoria. Quando se fica velho demais, começa-se a sentir falta de companhia, respondeu o outro, provocando risadas generalizadas. Ricardo ouvia tudo em silêncio, sua expressão impenetrável mascarando o tumulto interno que nem ele mesmo compreendia completamente. Por que se importava tanto com aquele gato? Talvez porque, como ele, o animal estava sozinho no mundo, lutando contra injustiças que não pedira para enfrentar. No quarto dia, quando a doutora Luísa declarou que o gato estava fora de perigo, Ricardo tomou uma decisão que surpreendeu a si mesmo. Assinaria os papéis de adoção. A veterinária tentou alertá-lo sobre os desafios que enfrentaria. Ele precisará de medicação regular e cuidados especiais. O dano neurológico resultou em um andar instável, quase como se estivesse constantemente tonto. Existem lares especializados para animais com necessidades especiais que poderiam... Eu ficarei com ele, interrompeu Ricardo, sua voz não admitindo contestação. Tenho espaço suficiente. Naquela noite, ao levar o gato para seu apartamento no terceiro andar de um edifício antigo próximo ao centro, Ricardo enfrentou a realidade de sua decisão. O local, um reflexo perfeito de sua personalidade, era organizado com precisão militar. Nenhum objeto fora do lugar, nenhuma cor vibrante que pudesse sugerir vida além da mera existência. As paredes brancas exibiam apenas seus diplomas policiais e alguns troféus de competições de tiro. Na estante, manuais técnicos e alguns romances policiais enfileiravam-se em ordem alfabética. Era o lar de um homem que vivia pela ordem e disciplina. Colocando delicadamente o gato no chão, observou o animal cambalear de forma descoordenada, explorando o novo ambiente com cautela. Seus movimentos irregulares lembravam os de um bêbado, tentando manter o equilíbrio. Mas havia uma determinação comovente em cada passo hesitante. Preciso te dar um nome, murmurou Ricardo, enquanto preparava um recipiente com água e outro com a ração especial recomendada pela veterinária. Pensou em seu último pedido de promoção negado, na ironia de ter seguido todas as regras durante toda sua carreira, apenas para ser preterido por outros com melhores conexões políticas. Vou te chamar de sargento. Parece que nós dois estamos presos nessa patente. Os primeiros dias de convivência foram um choque para ambos. Ricardo, habituado à solidão e ao silêncio, agora tinha que adaptar seus horários rígidos às necessidades do animal. Sargento, por sua vez, mostrava-se teimoso e desconfiado. Talvez um reflexo dos maus tratos sofridos nas ruas. As sessões de medicação transformavam-se em verdadeiras batalhas, com o gato escondendo-se nos cantos mais inacessíveis do apartamento quando percebia a aproximação do tutor com os remédios. Uma manhã particularmente desafiadora, após passar quase uma hora tentando administrar o anticonvulsivante prescrito, Ricardo ouviu uma batida na porta. Irritado com a interrupção, abriu-a bruscamente para encontrar seu Oliveira, um senhor de 70 e poucos anos que morava no apartamento ao lado. Ex-professor de química aposentado, era conhecido no prédio tanto por sua erudição quanto por suas excentricidades. Bom dia, Sargento Mendes. Perdoe a intromissão, mas ouvi a comoção e pensei que talvez precisasse de ajuda. Vejo que adotou um companheiro.
O olhar do idoso caiu sobre Sargento, que observava a cena de longe, ainda arrepiado pela perseguição anterior. Ricardo estava prestes a dispensar a oferta quando o idoso acrescentou: "Sabe, trabalhei com felinos durante uma pesquisa na universidade. Tenho alguma experiência em persuadi-los a cooperar." Relutante, mas desesperado, Ricardo permitiu que o vizinho entrasse. Para sua surpresa, seu Oliveira não tentou agarrar o gato como ele vinha fazendo. Em vez disso, sentou-se no chão a uma distância respeitosa e começou a falar em um tom melódico, quase sussurrado. Gradualmente, Sargento aproximou-se, curioso, com movimentos delicados que pareciam uma coreografia ensaiada. O idoso conseguiu administrar o medicamento sem qualquer resistência. "É uma questão de linguagem corporal e paciência", explicou, levantando-se lentamente. "Felinos são criaturas sensíveis às energias. Eles sentem nossa ansiedade e respondem a ela." Antes que Ricardo pudesse agradecer adequadamente, seu Oliveira mencionou algo que mudaria completamente o curso dos eventos. "Além disso, conheço algumas preparações naturais que podem complementar o tratamento convencional. Aprendi com descendentes dos Carajás quando lecionei no interior de Goiás. Plantas que fortalecem o sistema nervoso e auxiliam na recuperação neurológica." O policial, educado nos princípios da ciência moderna e cético por natureza, quase dispensou a sugestão imediatamente. Entretanto, a visão do gato ainda cambaleante, lutando para realizar ações básicas como subir no sofá, fez com que reconsiderasse. "Que tipo de preparações seriam essas?" perguntou, mantendo o tom neutro para mascarar sua desconfiança. Nas semanas seguintes, uma parceria improvável formou-se entre o rígido policial e o professor aposentado. Ervas cuidadosamente selecionadas eram preparadas segundo métodos ancestrais e administradas junto com os medicamentos convencionais. Ricardo, sempre metódico, mantinha um diário detalhado registrando cada mudança no comportamento de Sargento. Para sua surpresa e alívio, a condição do gato começou a melhorar significativamente. Embora o andar ainda fosse instável, Sargento demonstrava maior firmeza e coordenação a cada dia. A rotina do apartamento transformou-se sutilmente. Os horários continuavam precisos, mas agora acomodavam as necessidades de um segundo ser vivo. O espaço antes imaculado passou a conter brinquedos felinos, espalhados estrategicamente, pequenas concessões à desordem que antes teriam sido impensáveis. No terceiro mês após o envenenamento, a tradicional Feira de São João, maior evento cultural da pequena cidade, mobilizava todos os moradores. Barracas coloridas ocupavam a praça central. O cheiro de quitutes típicos impregnava o ar, e músicas folclóricas ecoavam pelas ruas decoradas com bandeirolas. Ricardo, que normalmente evitava aglomerações quando não estava de serviço, surpreendeu-se considerando a ideia de levar Sargento para conhecer o festival. Seria bom para a socialização dele, justificou para si mesmo, enquanto acomodava o gato na caixa de transporte. A exposição a diferentes estímulos pode ajudar em sua recuperação neurológica. A verdade, que Ricardo relutava em admitir, era que após meses de isolamento autoimposto, sentia uma estranha vontade de participar da vida comunitária novamente. Sargento tornar-se-ia sua desculpa perfeita. A chegada do policial à feira com um gato causou curiosidade imediata. Crianças aproximavam-se pedindo para ver o animal. Idosos sorriam ao reconhecer o homem geralmente tão sério agora carregando uma caixa de transporte decorada com adesivos de patinhas, presente de seu Oliveira, que Ricardo não tivera coragem de remover. "É verdade que o senhor salvou ele depois de um envenenamento, Sargento Mendes?" perguntou uma menina de aproximadamente 8 anos, seus olhos brilhando de admiração. Ricardo sentiu-se desconfortável com a súbita atenção. Sim, ele teve sorte. Estava no lugar certo na hora certa. Foi durante essa interação que a confusão começou. Gritos desesperados de uma mulher cortaram a atmosfera festiva. "Meu filho! Não encontro meu filho! Alguém viu o Lucas?
5 anos, camiseta verde, com dinossauro. Instintivamente, Ricardo colocou a caixa de transporte no chão para ajudar na busca pela criança desaparecida. No momento em que se virou para falar com a mãe em pânico, não percebeu que a trava da caixa não estava completamente fechada. Sargento, sentindo a agitação, empurrou a portinhola com a cabeça e escapou. Droga! Exclamou Ricardo ao notar a fuga. Dividido entre ajudar na busca pelo menino e recuperar seu gato, sentiu um momento de genuíno pânico. Sargento, ainda com dificuldades motoras, poderia facilmente ser pisoteado na multidão ou perder-se definitivamente. O que aconteceu a seguir entraria para o folclore local. Sargento, cambaleando entre pernas de adultos confusos, seguiu determinadamente em direção a uma barraca de artesanato aparentemente abandonada nos fundos da feira. Ricardo, seguindo o rastro de exclamações surpresas das pessoas que notavam o gato desequilibrado, chegou a tempo de ver Sargento desaparecer sob a lona da estrutura. Abaixando-se para recuperar o animal, Ricardo escutou um soluço baixinho. Lá, escondido entre caixas de mercadorias e coberto por um pedaço de tecido colorido, estava o menino perdido, Lucas, abraçando seus joelhos e tremendo de medo. Sargento havia se aninhado ao lado da criança, ronronando como se tentasse confortá-la. "Olá, Lucas. Sua mãe está procurando por você", disse Ricardo suavemente, utilizando o tom que aprendera a usar com Sargento quando o gato estava assustado. "Parece que você conheceu meu amigo Sargento." O menino, enxugando as lágrimas com as mãozinhas, esboçou um pequeno sorriso. "Ele faz barulho de trator pequenininho." Minutos depois, quando Ricardo emergiu da barraca carregando tanto o menino quanto o gato, foi recebido por aplausos emocionados da multidão que se formara. A mãe de Lucas, entre lágrimas de alívio, não parava de agradecer. Alguém gritou: "O gato do Sargento Mendes achou o menino!" A notícia espalhou-se rapidamente pelos 4 cantos da pequena cidade, crescendo e embelezando-se como só acontece em comunidades onde todos se conhecem. Em poucos dias, a história do gato detetive havia se transformado numa lenda urbana local. Crianças desenhavam Sargento com capas de super-herói. Comerciantes perguntavam a Ricardo quando ele passava em ronda: "Cadê o seu parceiro felino, Sargento?" Para um homem que sempre valorizara o anonimato e a discrição, a súbita notoriedade era desconcertante. No entanto, Ricardo não podia negar que algo estava mudando dentro dele. Os muros cuidadosamente construídos ao longo de décadas começavam a apresentar pequenas rachaduras. Foi durante esse período que Dona Margarida, viúva respeitada do antigo delegado da cidade, procurou-o após o expediente. Com seus 80 anos bem vividos e uma lucidez invejável, era uma figura matriarcal na comunidade, cuja opinião pesava mais que muitas leis escritas. "Sargento Mendes, perdoe-me a intromissão, mas preciso de sua ajuda", declarou ela, sentando-se na cadeira em frente à mesa de Ricardo na delegacia quase vazia. "É sobre meu neto, Gabriel." Gabriel Almeida, 17 anos. Havia perdido o pai, filho único de Dona Margarida, em um acidente de carro 3 anos antes. Desde então, tornara-se cada vez mais rebelde e distante. Recentemente, começara a faltar às aulas e a voltar para casa com hálito de cigarro e ocasionalmente álcool. "Encontrei isso no bolso de sua jaqueta", disse a senhora, colocando sobre a mesa um pequeno frasco vazio similar ao que contivera o veneno administrado a Sargento. Quando questionei, ele ficou agressivo, disse que eu não entendia nada da vida dele. Ricardo sentiu um calafrio de reconhecimento. O instinto policial, combinado com a memória do animal agonizante no beco, enviou sinais de alerta que não podia ignorar. Analisando cuidadosamente o frasco, notou resíduos de uma substância similar à que a veterinária identificara no sistema de Sargento. "Dona Margarida, vou ajudá-la, mas preciso que entenda. Se seu neto estiver envolvido em atividades ilegais, especialmente envenenamento de animais, haverá consequências." A idosa assentiu gravemente. "Entendo perfeitamente, Sargento. Se Gabriel fez algo errado, deve aprender sua lição. Mas também acredito que um jovem
não deve ser definido por seus erros, e sim pela forma como escolhe corrigi-los. Aquelas palavras ressoaram profundamente em Ricardo. Quantos jovens havia aprendido ao longo dos anos sem nunca questionar as circunstâncias que os levaram ao crime? Quantas oportunidades de redenção foram negadas em nome da aplicação fria da lei? Nos dias seguintes, Ricardo iniciou uma investigação discreta. Descobriu que Gabriel frequentava o mesmo grupo responsável pelo envenenamento de Sargento. Jovens majoritariamente de famílias desestruturadas, liderados por Mateus, filho de um vereador influente conhecido por resolver problemas para amigos e apoiadores políticos. Em vez de confrontar diretamente os adolescentes ou prendê-los, como teria feito sem hesitação meses antes, Ricardo concebeu uma abordagem diferente. Utilizando seus contatos na prefeitura e o capital de simpatia recentemente adquirido, graças à fama de sargento, propôs um programa educativo nas escolas sobre respeito aos animais e responsabilidade comunitária. O Projeto Sargento, como foi batizado, convidava alunos de todas as idades a interagir com o gato agora celebridade, enquanto aprendiam sobre as consequências do abandono e maus tratos a animais. Ricardo, superando sua aversão a falar em público, contava a história de como encontrara o felino envenenado e como a experiência transformara sua perspectiva sobre compaixão e segunda chance. Durante uma dessas apresentações na escola onde Gabriel estudava, Ricardo notou algo curioso. Sargento, normalmente sociável durante esses eventos, começou a agir de forma estranha. Seus pelos eriçaram-se e ele parecia determinado a afastar-se de certos alunos, precisamente do grupo liderado por Mateus. Após a sessão, enquanto guardava os materiais educativos, Ricardo observou o sargento aproximar-se de uma mochila esquecida e demonstrar o mesmo comportamento agitado. Intrigado e certificando-se de que estava sozinho, examinou o conteúdo. Entre livros e cadernos, encontrou um pequeno frasco idêntico ao que Dona Margarida lhe mostrara. A hipótese formou-se instantaneamente em sua mente treinada. Sargento havia desenvolvido uma sensibilidade especial à substância que quase o matara. A experiência traumática resultara numa capacidade incomum de detectar o composto químico através do olfato. Consultando a doutora Luísa e seu Oliveira, Ricardo confirmou que tal fenômeno, embora raro, era cientificamente plausível. Alguns animais que sobreviviam a envenenamentos desenvolviam hipersensibilidade a substâncias tóxicas, como um mecanismo evolutivo de defesa. Esta descoberta abriu um novo capítulo na parceria entre homem e gato. Com a orientação do professor de química e autorização especial do comandante da polícia, que inicialmente riu da ideia, mas posteriormente testemunhou uma demonstração convincente, Ricardo começou a treinar Sargento como um detector não oficial. O felino aprendia a sinalizar quando identificava certas substâncias químicas, recebendo petiscos como recompensa. O 5º mês após o resgate marcou o ápice da transformação comunitária iniciada por aquele encontro fortuito no beco. Durante a tradicional festa junina, evento que atraía visitantes de cidades vizinhas e reunia desde os mais jovens até os idosos em comemorações que se estendiam por uma semana inteira, Ricardo e Sargento patrulhavam informalmente o local. O clima festivo, com fogueiras crepitantes iluminando a noite enquanto casais executavam coreografias de quadrilha ao som de sanfonas e triângulos, foi subitamente interrompido quando várias pessoas começaram a passar mal quase simultaneamente. A primeira hipótese foi intoxicação alimentar, mas a velocidade e gravidade dos sintomas sugeriam algo mais sério. Ricardo, que passava próximo à barraca de alimentos de onde vinham as vítimas, notou o comportamento agitado de Sargento. O gato, que descansava confortavelmente em seu cesto adaptado com rodinhas, uma solução criativa de seu Oliveira para facilitar sua locomoção em distâncias maiores, começou a demonstrar os sinais característicos que indicavam a presença da substância química que aprendera a detectar. Seguindo seu instinto e a orientação do felino, Ricardo identificou a contaminação acidental
em uma panela específica de doce de leite. Um tambor de produto químico utilizado na limpeza industrial havia sido inadequadamente reciclado para armazenar ingredientes. Graças à detecção precoce, o número de pessoas afetadas foi limitado e todas se recuperaram completamente após tratamento hospitalar. Este incidente solidificou definitivamente a reputação da dupla improvável. O comandante Silva, que sempre vira Ricardo como bom policial, mas sem potencial para a liderança devido ao temperamento solitário, chamou-o em seu escritório na semana seguinte com uma proposta inesperada: a coordenação de um novo programa experimental de policiamento comunitário, utilizando a popularidade do sargento e seu gato como ponte entre a força policial e os cidadãos. É a mesma promoção que lhe neguei há 6 meses, Mendes, admitiu o comandante, um homem corpulento com um bigode grisalho bem aparado. Mas naquela época você não demonstrava as habilidades interpessoais necessárias para a função. Ricardo aceitou o desafio, consciente da ironia. Todo o reconhecimento que buscara obsessivamente durante sua carreira chegava agora, não por seu cumprimento rigoroso das normas, mas por um ato impulsivo de compaixão que contradisse tudo o que acreditava representar. Paralelamente a essa ascensão profissional, seu Oliveira propôs formalizar um estudo científico sobre as habilidades sensoriais de sargento. Aos 72 anos, o professor aposentado descobria um novo propósito em sua vida, conectando-se com antigos colegas da universidade e elaborando protocolos de pesquisa que poderiam beneficiar outros animais com condições similares. No entanto, como frequentemente acontece quando alguém ascende rapidamente, a inveja e o ressentimento manifestaram-se nas sombras. O grupo de jovens liderado por Mateus, particularmente, sentia-se ameaçado. Se o gato detetive continuasse identificando substâncias ilícitas, quanto tempo levaria até que suas outras atividades, pequenos furtos, venda de produtos contrabandeados, intimidação de comerciantes, fossem descobertas? A primeira retaliação veio na forma de um para-brisa quebrado. Ricardo encontrou seu carro vandalizado no estacionamento da delegacia, com uma mensagem clara riscada na lataria: cuide do seu gato de estimação ou ele pode ter uma recaída. A ameaça, em vez de intimidá-lo como pretendido, despertou no policial uma determinação feroz que surpreendeu até a ele mesmo. O Ricardo de 6 meses atrás teria abordado a situação estritamente pelos protocolos: registrar a ocorrência, iniciar investigação formal, coletar evidências. O Ricardo atual sentia algo mais visceral: a necessidade de proteger não apenas sargento, mas todos os jovens vulneráveis que poderiam ser influenciados negativamente pelo grupo de Mateus. Intensificando seus esforços com o projeto educacional, Ricardo começou a convidar especificamente os adolescentes considerados problemáticos para atividades especiais. Gabriel, o neto de Dona Margarida, foi um dos primeiros a demonstrar interesse genuíno, particularmente depois que Ricardo o convidou para ajudar nos cuidados especiais que Sargento ainda necessitava. Por que está fazendo isso? Por que se importa? Perguntou o adolescente certa tarde enquanto auxiliava na fisioterapia do gato, exercícios simples desenvolvidos para fortalecer sua coordenação motora. Ricardo refletiu antes de responder, procurando palavras para expressar sentimentos que apenas recentemente começara a reconhecer em si mesmo. Porque todos merecem uma segunda chance. Eu, você, sargento. Todos nós cometemos erros. O que define nosso caráter não é o erro em si, mas o que escolhemos fazer depois. Aquelas palavras, simples mas profundas, encontraram ressonância no jovem. Nas semanas seguintes, Gabriel começou a afastar-se gradualmente do grupo de Mateus, o que não passou despercebido pelo líder. As pressões intensificaram-se, culminando num confronto no estacionamento da escola que teria resultado em violência física não fosse pela intervenção oportuna de Ricardo, que realizava uma palestra no local. A situação atingiu seu ponto crítico quando Ricardo descobriu, através de uma investigação cuidadosa, que o pai de Mateus,
o vereador Soares, estava envolvido em esquemas de desvio de medicamentos do hospital municipal. A substância que envenenara Sargento meses antes era, na verdade, um subproduto químico dessas operações ilegais. O dilema moral que se apresentou foi avassalador. Denunciar o vereador significaria enfrentar não apenas seu poder político, mas também comprometer o futuro de Mateus e potencialmente destruir o programa comunitário que estava transformando positivamente tantas vidas. Permanecer em silêncio violaria tudo o que representava como policial. Durante este período de indecisão angustiante, Sargento adoeceu novamente. Os veterinários confirmaram o que Ricardo secretamente temia. As sequelas do envenenamento inicial, temporariamente controladas, manifestavam-se novamente sob forma de complicações renais. O estresse da rotina como gato detetive, embora estimulante cognitivamente para o animal, havia acelerado o desgaste físico. Ele precisa de descanso absoluto, explicou a doutora Luísa, sua voz traindo a preocupação que tentava mascarar profissionalmente. Nada de apresentações, nada de treinamentos, só medicação, alimentação controlada e tranquilidade. Naquela noite, observando o sargento dormir inquieto em sua caminha especial, Ricardo confrontou-se com uma verdade desconcertante. Seu desejo de justiça estava potencialmente comprometendo o bem-estar do ser que salvara sua humanidade esquecida. Em sua determinação de transformar sua comunidade, havia repetido o mesmo erro que cometera durante toda a sua carreira: colocar princípios abstratos acima de conexões reais. A epifania foi interrompida por uma batida hesitante em sua porta. Gabriel, com expressão séria e olheiras que denunciavam noites mal dormidas, esperava no corredor. Precisamos conversar, Sargento Mendes, sobre Mateus, seu pai, e sobre o que aconteceu com o sargento naquele dia. A confissão que se seguiu, detalhando como o grupo havia envenenado o gato como teste de coragem, como Mateus gradualmente arrastara os amigos para atividades cada vez mais graves, como o pai utilizava a influência para proteger o filho, proporcionou as peças finais do quebra-cabeça que Ricardo tentava montar. "Por que está me contando isso agora?" perguntou Ricardo, sua voz neutra mascarando a tempestade emocional interna. O olhar do adolescente pousou sobre Sargento, adormecido no sofá. Porque ele não desistiu de sobreviver, mesmo quando tudo indicava que deveria. E por que você não desistiu dele, mesmo quando teria sido mais fácil? Acho que talvez eu também mereça essa chance. Nos dias seguintes, Ricardo enfrentou a decisão mais difícil de sua carreira. Utilizando as informações fornecidas por Gabriel e evidências cuidadosamente coletadas, formalizou uma denúncia contra o vereador Soares, não pelo envenenamento específico de Sargento, mas pelo esquema de desvio de medicamentos. Em contrapartida, negociou com o Ministério Público um acordo que permitiria a Mateus e os outros jovens participarem de um programa intensivo de reabilitação em vez de enfrentarem o sistema tradicional de justiça juvenil. O processo legal desdobrou-se lentamente, como é característico do sistema judiciário brasileiro. No entanto, mudanças mais profundas e significativas ocorriam na comunidade. Inspirada pela história de Sargento, amplamente divulgada agora em jornais regionais, a prefeitura inaugurou o primeiro abrigo municipal para animais abandonados. Voluntários, muitos deles jovens que anteriormente não encontravam propósito em suas vidas, revezavam-se nos cuidados com cães e gatos resgatados. No 9º mês após o envenenamento, durante a festa do padroeiro, celebração que combinava elementos religiosos com tradições culturais locais, ocorreu o que muitos chamariam de pequeno milagre secular. Mateus, que cumpria medidas socioeducativas trabalhando no abrigo de animais, procurou Ricardo durante a procissão. "Meu pai vai se declarar culpado", informou, sua voz misturando vergonha e alívio. "Disse que não quer que eu carregue o peso dos erros dele. E eu queria pedir desculpas pessoalmente. Pelo que fizemos ao sargento, pelo carro, pelas ameaças. Sei que palavras não consertam nada, mas..." Ricardo,
Observando o jovem que parecia ter envelhecido anos em poucos meses, estendeu a mão. Às vezes, reconhecer o erro é o primeiro passo para consertá-lo. Quando completou 1 ano da noite fatídica no beco, a cidade organizou uma celebração especial. Na praça central, onde tudo começara, reuniram-se centenas de pessoas. Desde crianças das escolas onde o projeto Sargento havia passado, até idosos que normalmente não participavam de eventos públicos. O prefeito, percebendo a oportunidade política, mas também genuinamente tocado pela história, declarou oficialmente aquela data como Dia da Conscientização sobre Direitos Animais no município. Em uma cerimônia simbólica, Sargento, agora recuperado da recaída graças aos cuidados intensivos e às ervas medicinais de seu Oliveira, recebeu uma medalha de cidadão honorário da cidade, a primeira concedida a um não-humano. Ricardo, formalmente promovido a tenente responsável pelo Departamento de Policiamento Comunitário, sorriu publicamente pela primeira vez em anos enquanto segurava o gato para a foto oficial. Seu apartamento, antes austero como um quartel, transformou-se gradualmente. As paredes brancas agora exibiam dezenas de desenhos coloridos feitos por crianças do projeto, retratando o sargento em várias aventuras imaginárias. Uma estante inteira fora dedicada a livros sobre comportamento animal, medicina veterinária e mitologia felina. Recomendações de seu Oliveira que Ricardo devorava nas horas vagas. Numa manhã de domingo, exatamente 1 ano e 2 semanas após o resgate, Ricardo tomou uma decisão espontânea que teria sido impensável para o homem que era antes. Visitando o abrigo municipal para uma inspeção de rotina, seus olhos pousaram sobre uma gata caramelo de aproximadamente 3 anos, recentemente resgatada, após ser abandonada por uma família que se mudava da cidade. Ela é bastante independente, mas carinhosa quando decide que você merece sua atenção, explicou a voluntária, uma senhora idosa que dedicava suas manhãs ao abrigo. Está procurando um companheiro para seu famoso detetive? Ricardo observou o animal por alguns instantes, notando seus olhos atentos e postura confiante, tão diferentes da fragilidade que caracterizara Sargento no início. Sim, respondeu com convicção. Acho que é hora do sargento ter uma parceira. Vou chamá-la de Tenente. Naquela mesma noite, enquanto seu Oliveira, Dona Margarida, Gabriel e outros amigos recém-descobertos reuniam-se em seu apartamento para um jantar comunitário, onde pratos típicos da culinária regional eram servidos em meio a histórias e risadas, Ricardo observou sua nova realidade com uma clareza que só a transformação profunda proporciona. Sargento, deitado confortavelmente em sua cama privilegiada, próxima à janela, observava a cena com aquela expressão enigmática característica dos felinos. Ao seu lado, ainda cautelosa, mas claramente interessada, Tenente explorava seu novo território. Na parede oposta, uma fotografia recente mostrava a equipe completa do projeto comunitário. Policiais, veterinários, professores, estudantes e voluntários. Todos unidos por uma causa que transcendia suas diferenças. Sabe o que é mais incrível? Comentou seu Oliveira, aproximando-se com uma xícara de chá de ervas em uma mão e um petisco especial para Sargento na outra. Como um único ato de crueldade, quando confrontado com compaixão genuína, pôde gerar tanta bondade em cadeia. Ricardo assentiu, as palavras escassas como sempre, mas seus olhos comunicando uma emoção que já não temia demonstrar. Um único gato envenenado, um único momento de empatia impulsiva, havia desencadeado uma transformação não apenas em sua vida pessoal, mas em toda uma comunidade. Observando as pessoas que agora considerava família, uma família improvável formada não por laços de sangue, mas por escolhas compassivas, Ricardo compreendeu finalmente o que estivera buscando durante toda a sua vida. Não a ordem perfeita, não o controle absoluto, mas conexões autênticas baseadas em vulnerabilidade compartilhada e respeito mútuo. E Sargento, como se lesse seus pensamentos, piscou lentamente em sua direção,
aquele gesto que os amantes de felinos reconhecem como o mais profundo sinal de confiança e afeto no idioma silencioso dos gatos.